vai estar em Marcos, do capítulo 10, 17 a 27. Exato. Marcos 10, do capítulo 10, 17 a 27. Acabei procurando aqui. Bom, o texto traz bastante interpretação, então eu me empolguei um pouco, acabei escrevendo mais do que eu escrevo normalmente. Então, eu peço paciência de vocês. Então, um moço rico. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais nada. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara e, porque era muito rico, foi embora triste. Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas Jesus continuou: Meus filhos, como é difícil entrar no reino do céu. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntavam uns aos outros: Então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse: Para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é, pois para Deus tudo é possível. Então, em cada parte, esse evento ocorreu na região da Judéia, no lado leste do Rio Jordão. E, resumindo a história, então, um rapaz que a vida toda obedeceu aos mandamentos do Senhor, pergunta a Jesus sobre o que fazer para conseguir a vida eterna. Então, no versículo 21, há uma colocação de Jesus sobre abandonar a si mesmo, deixar o velho para trás e seguir a nova vida com Deus. E significa também renunciar às nossas próprias vontades e confiar tudo que temos nas mãos de Deus. E para nós hoje não significa literalmente vender tudo que nós temos, mas sim dedicar o que nós possuímos à obra redentora. E as nossas ações, elas são vazias quando não são dedicadas a Cristo, quando não tem Ele como centro. Elas não valem de nada. Tudo depende de onde está o nosso foco, se elas estão nas riquezas terrenas ou nas riquezas do céu. E, bom, Eclesiastes 5 fala especificamente sobre o primeiro tipo. E o versículo 10 de Eclesiastes 5 fala: Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isso também é ilusão. O versículo 15 complementa: Como entramos neste mundo, assim também saímos. Assim como saímos, isto é, sem nada. Apesar de todo o nosso trabalho, não podemos levar nada desta vida. E bom, como diz o autor, Salomão, faz questão como correr atrás do vento. São vazias e passageiras. Então, é importante que nós nos preocupemos em, primeiramente, juntar as riquezas do céu, porque elas duram para sempre. E devemos estar centrados nesse objetivo, não para satisfazer as nossas próprias vontades, mas para satisfazer aquele que tanto nos ama. E como diz Mateus 6,33, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Agora o versículo 23. Bom, nós temos dificuldade em nos desapegar dos elementos desta vida e dos bens materiais. Talvez sejamos facilmente instruídos a isso, mas pôr em prática é algo um pouco mais complicado. Eu digo isso por experiência própria. Confiar nos propósitos e planos de Deus não é tarefa fácil, e nos desprender dos nossos próprios interesses também é difícil. Mas é necessário. Então, não somente os ricos, mas também nós temos esse dever. E essa dificuldade de igual forma. Ninguém entra no reino do céu pelas próprias ações ou pela reputação que nós adquirimos aos olhos do mundo. Então, se não há arrependimento, entrega e dedicação ao Senhor, não há salvação. Nós somos injustificados
por nós mesmos e nós estamos condenados à escuridão. Mas vem no versículo 24 e 25 que me chama particularmente a atenção pelo que Jesus diz, porque eu acho que é uma comparação engraçada, porque é praticamente impossível, pelo menos para nós, fazer um camelo entrar pelo fundo de uma agulha. E Jesus usa tal colocação para enfatizar a incapacidade do homem de se salvar, porque por nós é impossível. Mas então os discípulos perguntam, então quem é que pode se salvar? A resposta é simples, ninguém pode. Mas a peça do quebra-cabeça está na fala de Jesus no versículo seguinte. Eu vou ler ele novamente. Para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é, pois para Deus tudo é possível. Então, para nós isso realmente não é possível, mas para Deus é. Eu ouvi uma frase que diz que o tamanho da nossa fé não importa, mas o que importa é em quem nós depositamos a nossa fé. Então, independente do tamanho da sua fé ser uma semente de mostarda, o que importa é a fé onde ela está centrada, que é o nosso Deus, que é capaz de realizar tudo o que Ele bem quer. E nós somos vazios, mas Deus nos fortalece. Não, perdão, nós somos vazios, mas Deus nos preenche. Nós somos fracos, mas Deus nos fortalece. Nós somos condenados à escuridão, mas Ele nos salva, porque Ele é a luz. João 1,5 diz, a luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Então, para Deus tudo é possível e através da obra expiatória de Jesus Cristo na cruz e sua ressurreição, recebemos a oportunidade de sermos salvos. E não é porque nós merecemos, mas é por causa da eterna graça e misericórdia do Pai. Então, que nós possamos honrar tal chamado e dedicar nossas vidas e o que nós temos aí. Talvez nós não tenhamos grandes riquezas, mas o que nós temos já é o suficiente para Ele. Nosso tempo, a nossa atenção, as pequenas coisas, os pequenos detalhes. Então, que nós sejamos cada dia mais dependentes dEle, através da Sua palavra, e que vivamos de acordo com o que Ele espera de nós. Nós não somos perfeitos, mas o que vale são as intenções. Deus vê o coração. Então, que nós nunca esqueçamos de quem Ele é e do que Ele fez por nós e continua fazendo até os dias de hoje. Para terminar, eu gostaria de ler o Salmo 119, do 1 ao 8, bem no comecinho do Salmo 119, como forma de oração. Esse texto ele é sugerido também para a introdução de hoje e eu acho que ele complementa muito bem o assunto. Então, Salmo 119, do 1 ao 8. Elogio a lei de Deus. Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, do Senhor. Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Felizes os que não praticam o mal, os que andam nos caminhos de Deus. Tu, ó Deus, nos deste as tuas leis e mandaste que as cumpríssemos fielmente. Como desejo obedecer às tuas ordens e cumpri-las com fidelidade. Se eu der atenção a todos os teus mandamentos, não passarei vergonha. Com um coração sincero, eu te louvarei à medida que for aprendendo os teus justos ensinamentos. Obedecerei às tuas leis, peço-te que não me abandones